conversamos com os alunos, uma das grandes dificuldades que percebemos, né, que eles nos relatam, e é nossa também, é transformar o pensamento em escrita. Como é que a gente consegue fazer aí, como está na exposição do bonequinho aí, esse download das ideias para o papel? Bom, gente, pudera, né? Como já foi dito aí por Vygotsky e vários teóricos aí que a gente não vai se esmiuçar, pensamento e transmissão do pensamento, né, constituem mecanismos diferentes de linguagem, né? Então essa fala interior, né, fala interiorizada, que é o pensamento, e fala exteriorizada, que é a linguagem verbal, seja ela falada ou escrita, são mecanismos diferentes de linguagem e elas exigem processamentos cerebrais distintos, né? Por isso que é tão difícil porque a gente faz, na verdade, uma conversão, né? O cérebro ele faz essa conversão. E não é tão fácil fazer essa conversão. Então, até mesmo entre linguagem oral e linguagem escrita, né, a gente tem essa noção de que praticamente são linguagens diferentes. Mesmo, mas não é tudo língua portuguesa? Não. Sim, é tudo língua portuguesa, claro. Mas são mecanismos diferentes de construção. Por isso a gente tem essa dificuldade, né, que é bastante normal. Que a gente diz assim, olha, tá tudo aqui, ó, eu tô com a ideia na minha cabeça, mas eu não consigo transmitir para o papel. Isso é bastante comum. Não se diminua por conta disso, isso é bastante comum, e até pessoas que já estão com bastante tempo no mercado, aí, profissionais da escrita, têm essa dificuldade. Tá? E aí a técnica de paragrafação ela ajuda um pouco a diminuir essa dificuldade. Então nós estamos vendo aí a imagem da tia Gertrudes, né? É uma forma carinhosa como costumam chamar todas as professoras de língua portuguesa. Ela está colocando aí, né, aquela famosa métrica da escrita do parágrafo, né, de 5 linhas. Né? E de onde surgiu essa métrica de 5 linhas? Porque acho que todos nós já ouvimos em algum momento da vida falar sobre isso, né, de que um parágrafo ideal, né, o tamanho ideal do parágrafo é de 5 linhas. Né? Imagina, a pessoa está escrevendo, aí quando chega lá na 4ª linha que está indo bem, né? Na 3ª linha, 4ª linha que está indo bem, aí ela termina de qualquer forma, porque tem que obedecer a métrica das 5 linhas lá. Gente, essa é uma métrica didática, né? Ela já existe ainda, né? Provavelmente existe ainda. Ela é muito utilizada pelos jornalistas, né? Pessoal aí, os grandes profissionais da escrita. E essa é uma medida didática, né? Que é aquela medida para você não perder o seu cliente, né? O seu leitor. Então você tem ali, ao mesmo tempo que você desperta interesse, chama para a escrita, você também não pode perder o seu leitor por estar escrevendo além da vontade dele de ler, né? Da disposição dele de ler. Então você tem ali uma métrica, que é uma métrica convencionada de 5 linhas, especialmente aí entre o pessoal do jornalismo. Não sei ainda se eles usam essa métrica, acredito que sim. Mas é uma métrica didática. Ela ainda é, vamos dizer assim, é uma métrica que, didaticamente falando, ela pode até servir como parâmetro inicial, né, de escrita, como parâmetro inicial de escrita, mas ela não deve perdurar enquanto limite de escrita, né? Quando a gente vai evoluindo enquanto escritores da nossa língua, a gente não pode tomar essa medida como uma medida limítrofe para toda a nossa exposição de pensamento. Tanto isso é verdade porque quando nós escrevemos um bilhete, quando nós escrevemos um tweet, quando nós escrevemos um TCC, né, o que delimita o tamanho desses parágrafos, né, é o contexto, é o propósito de escrita. Já visto aí Bakhtin quando ele falava dos gêneros do discurso e dos gêneros textuais, né? Então aí o que vai delimitar o tamanho do parágrafo é a sua intenção de escrita, sua necessidade de escrita. Então, retomando aí a técnica de paragrafação,
um único parágrafo, ele deve conter uma ideia nuclear, que também é chamado de tópico frasal, e nessa parte, né, ela é constituída de uma frase, e aqui nós explicamos sobre aquilo que nós vamos tratar no parágrafo. Tá? Então, é a parte inicial do parágrafo. Né? Então, ela deve conter uma única frase, e nós apresentamos, nós discorremos, nós introduzimos o tema. Tá? Explicamos ali o tema, aquilo que a gente quer tratar. Ideias secundárias, que vão ser aí escritas em uma ou duas frases. Então nós vamos desenvolver a ideia nuclear ou tópico frasal, né? Nós vamos explicar, desenvolver essa ideia nuclear ou tópico frasal. E uma última frase, mais uma frase que traz aí uma proposta de intervenção, né, um desfecho para para esse tema, né, que nós trouxemos lá e nós desenvolvemos, tá, em uma única frase. E aí vocês podem perguntar, mas isso está parecendo uma redação completa? Em um parágrafo? Pois é, gente, é exatamente isso. Parece, né, aquilo que a tia Gertrudes passava pra gente, de introdução em um parágrafo, né, desenvolvimento da ideia em um ou dois parágrafos e a conclusão em um último parágrafo. Né? Lembram dessa estrutura básica de redação que a tia Gertrudes passava pra gente? Pois é, parece mesmo. Mas essa é a ideia de transmissão completa do pensamento. Tá? Essa é a ideia de transmissão completa da ideia, né, do pensamento, daquilo que a gente quer dizer. Então a gente vai trazer toda essa estrutura achatadinha para um parágrafo. Tá? É nisso que consiste a técnica de paragrafação. Então, retomando, você constrói em um único parágrafo, primeira frase, uma ideia nuclear ou tópico frasal, em que você vai desenvolver, você vai explicar sobre o que você vai tratar, mais uma ou duas frases em que você desenvolve essa ideia, e mais uma frase em que você conclui o seu pensamento, apresenta um desfecho ou propõe uma intervenção. Ah, mas e aí? Terminou? Não, quando você for escrever um próximo parágrafo, você vai retomar a última parte, né? A sua proposta de intervenção. Né? Você retoma a última parte, aí ela vira tema, né? Ela vira ideia nuclear. E aí você desenvolve mais um parágrafo. Lembrando aí também, né, sobre o tópico frasal, né, algo que é interessante para manter essa delimitação, é você utilizar-se de até 3 orações para desenvolver essa ideia central. Lembrando que cada oração, né, dentro daquilo que a gente já estudou sobre fraseologia, né, cada oração corresponde a um verbo. Vou escrever um parágrafo utilizando a técnica de paragrafação. O tema do meu parágrafo é o trânsito nas grandes capitais. Poderia ser o tema da redação, né, de uma redação completa, mas no momento é o tema do meu parágrafo. Então, lembrando aí para quem está escrevendo aí se preparando para os vestibulares e concursos públicos também, tema é diferente de título. Tá, gente? Só lembrando mesmo, acho que vocês já até sabem disso, mas só ratificando aí, tema é diferente de título. Tema, eu costumo diferenciar da seguinte forma: tema é sobre aquilo que você vai escrever e título é sobre aquilo que você escreveu. Tá? Então, quando você tem um tema, você vai escrever, vai discorrer a respeito dele. E aí, quando você terminou de escrever o seu parágrafo, sua redação, enfim, você olha para ela, né, e diz assim: olha, um título legal para essa redação é X. Né? Então, sei lá,
o tema desse daqui, o trânsito nas grandes capitais, se fosse um tema de redação, eu poderia escrever sobre ele. No final, quando eu olhasse para o que eu escrevi, eu poderia chegar à conclusão que um título poderia ser a guerra entre poder público e os grandes fretes de caminhões. Então esse é um título de uma redação que, por exemplo, versaria sobre as dificuldades aí de acordo entre o poder público e as empresas de frete de caminhão, por exemplo. Então, eu não dou o título antes para não me prender ao título. Se eu der o título, eu não posso esquecer de dar o título, né? É obrigatório em muitos certames aí. Mas eu não escrevo antes o título para eu não ficar preso a ele, para dizer assim, olha, eu tenho que escrever sobre esse título. E aí eu posso cometer vários erros, né, de coesão e coerência. Então vamos lá. Eu escrevi aqui uma única frase, né? Eu vou escrever um parágrafo, utilizando a técnica de paragrafação, lá, aquelas 3 bases, né? Nós já vimos. Então eu escrevi uma única frase versando sobre o tema, né? Então eu explico. Então eu nunca parto do princípio que o meu leitor sabe sobre o que eu estou falando. Então eu explico o tema. Então, o trânsito nas grandes capitais é um problema que vem se agravando e poucas medidas realmente efetivas são tomadas, tanto pela sociedade quanto pelos governos. Eu simplesmente expliquei em uma única frase, né? Olha, delimitação aí pelo ponto, sobre aquilo que eu vou versar. Então esse é o meu tópico frasal, né? A minha ideia nuclear ou tópico frasal. Vocês vão notar que eu utilizei, né, como dissemos aí no slide anterior, 3 verbos, né? Então 3 orações, né? Então, cada oração constitui um verbo, segundo Tia Gertrudes. Então tem 3 orações aqui, ó, porque tem 3 verbos, certo? Então o trânsito nas grandes capitais é um problema que vem se agravando, uma locução verbal, já vou falar sobre isso, e poucas medidas realmente efetivas são tomadas tanto pela sociedade quanto pelos governos. Então, 3 verbos aqui. Eu escrevi aqui uma única frase o meu tópico frasal, né? Eu discorri sobre aquilo que eu expliquei sobre o que eu vou falar. Ou melhor dizendo, eu expliquei sobre o que eu vou falar. Não parto do princípio que o meu leitor, só quando eu dou o tema, quando o tema está dado, né? O tema está dado, ele sabe sobre o que eu vou falar. Não. Então, nós temos que necessariamente explicar sobre aquilo que a gente vai falar. Então, o trânsito nas grandes capitais é um problema que vem se agravando e poucas medidas realmente efetivas são tomadas, tanto pela sociedade quanto pelos governos. Esse é meu tópico frasal. Então, vou continuar o desenvolvimento do meu parágrafo com o desenvolvimento do tema, né, do tópico frasal. Então, aqui eu vou apresentar. Então, normalmente, no tópico, no desenvolvimento, né, que nós dissemos anteriormente, vamos colocar 1 ou 2 frases desenvolvendo o nosso tema, o nosso tópico frasal. Eu posso apresentar um problema, né? Normalmente é de bom tom, né? De bom tom, mas não necessariamente você precisa fazer isso. Mas é de bom tom que você apresente um problema sobre o seu tópico frasal, aquilo que você apresentou, né? Então, no caso aqui, eu escrevi: o prefeito de São Paulo, por exemplo, em uma tentativa de amenizar o problema, restringiu a circulação de caminhões nas principais vias e marginais em horário comercial. Então aqui eu apenas desenvolvi o tema, o trânsito nas grandes capitais, ainda não apresentei um problema. Eu resolvi apenas apresentar melhor o assunto. Então aqui eu escrevi uma frase explicando, né, apresentando melhor o meu tópico frasal. Agora, sim, eu vou apresentar um problema, né? Eu vou desenvolver mais uma frase, e aqui sim eu vou apresentar um problema sobre o meu tópico frasal lá, que é o trânsito nas grandes capitais. Então eu escrevi assim: no entanto, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, a nossa amiguinha CET, amiguinha de vocês, minha não, as empresas passaram a usar carros de passeio, o que acabou por piorar o problema. As empresas de caminhão
né, vendo-se privadas de transitar com caminhões, elas passaram a utilizar, elas dividiram a carga entre carros de passeio. Então, assim, é isso que eu quis desenvolver aí nessa frase, né, sobre o meu tema, o trânsito nas grandes capitais. E agora eu escrevo uma última frase, né, que vai dar o desfecho, uma conclusão, uma proposta de intervenção sobre o tema, né, sobre a minha ideia nuclear ou tópico frasal, trânsito nas grandes capitais. Então eu escrevi ali: a solução definitiva para o excesso de veículos circulando nas vias principais das grandes cidades pode passar pela adoção do teletransporte, algo comum no futuro. Então eu dei uma bicuda, joguei a solução disso daí, com a minha proposta de intervenção lá para o futuro, apenas para o desfecho do meu parágrafo ideal. Então vejam que eu tenho aí 2, 4, 6, 8, 9 linhas. Eu não obedeci também aquele princípio das 5 linhas, porque foram necessárias 9 linhas para falar a respeito desse tema, trânsito nas grandes capitais, em um parágrafo. De forma que eu conseguisse expor, né, todo o meu pensamento. Eu iniciasse explicando por que o trânsito nas grandes capitais é um problema, né, desenvolvesse esse problema, esse tópico, né, esse tópico frasal, em duas frases, e concluísse esse pensamento apresentando aí uma proposta de intervenção. Então eu fechei meu parágrafo. Fosse escrever mais um parágrafo ainda sobre esse tema, era só retomar, por exemplo, né, a adoção do teletransporte, ou porque isso vai só para o futuro, enfim. Fosse desenvolver mais um parágrafo, eu retomaria a minha última frase e aí eu continuaria o parágrafo. O uso da exposição integral do pensamento, início, meio, fim. Início, meio, fim. Independente da extensão, se é um texto completo ou se é um único parágrafo. Início, meio e fim, para que meu pensamento não fique exposto pela metade. Isso é um grande erro de coerência, né, que pega muita gente boa aí que escreve bem os seus textos, né? Começou a desenvolver, já passou com outro parágrafo e não concluiu a ideia do parágrafo anterior. Isso é um erro grave. Então, agora é a hora de praticar. Então pratique, use muito essa técnica de paragrafação para construir o seu parágrafo. Isso é uma forma didática, né? Uma metodologia didática de construção do parágrafo. Né? Então a ideia é que isso se automatize e aí você nem use mais a métrica didática para você escrever um parágrafo que tenha início, meio e fim, né? Que tenha as 3 partes lá. Tá? E essa também é de novo, né? Quando você tem essa dificuldade de fazer o download do seu pensamento no papel, essa é uma técnica que pode ajudar você a iniciar, porque uma das grandes dificuldades que as pessoas nos narram, né, o pessoal que atua em sala de aula, não só em sala de aula, claro, o pessoal que educa de forma geral, dentro de sala de aula, fora de sala de aula, enfim, é isso, né, de que as pessoas elas têm dificuldade de iniciar a escrita. Mas depois que iniciou, é tipo ir pro banho, né? Dificuldade de entrar no banho, depois para tirar é um sacrifício. Mas é a dificuldade de iniciar a escrita. Por isso que os vídeos ficam longos, né? A gente vai viajando. A dificuldade de iniciar a escrita. Depois que iniciou a escrita, deslancha, né? Então, quando você está com dificuldade de iniciar a escrita, a técnica de paragrafação também pode ajudar. Como? A partir desde aí da ideia nuclear, do tópico frasal, né? A ideia nuclear. Assim, olha, eu não sei escrever sobre esse tema. E eu digo assim, você tem que ser capaz de escrever sobre qualquer tema, né? Você começa apresentando um tema, né? Você apresenta um tema e aí depois fica mais fácil para você desenvolver e concluir. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.